Fala galera, quem está falando é o Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje vamos falar como se estudar história de uma maneira muito legal. Esse vídeo não é para quem quer passar numa prova de história, gente. Esse vídeo é para quem gosta de história e quer entender um pouco melhor, realmente entender, não decorar a história, tá certo? Gente, eu vou falar para vocês algumas coisas que me ajudaram bastante e espero que ajudem também a você a entender melhor a história do mundo, entender como as coisas funcionam, porque você sabe que o que a gente vive hoje é fruto do passado, tá certo? Então eu vou te dar uma ajuda para você estudar a coisa e entender, começar a entender a história de um jeito muito mais legal, tá? 5 passos bem interessantes para você começar a fazer agora nos seus estudos, tá certo? Primeiro passo, então, você deve começar do começo. Gente, a história do mundo é como qualquer história, tem um início, um meio e um fim, e o fim é esse que você está vivendo agora. Então, se você não estudar o que aconteceu lá atrás, você não vai entender o que está acontecendo agora. Então, comece estudando do princípio, tá? A história antiga, dos primeiros registros que temos, e você vai ver que tem uma construção muito legal. Vou te dar um exemplo. Se você não estudar, por exemplo, a Renascença, ali da Idade Média, você não vai entender muito bem o Iluminismo, que vai acontecer depois, posteriormente, da moderna para a contemporânea. E se você não estudar Atenas, lá das reformas de Clístenes, do pensamento de Sócrates, de Platão, Aristóteles, você não vai entender posteriormente a Renascença da Idade Média. Então, é uma construção, tá? Vou dar outro exemplo, Palestina, a questão da Palestina tão atual hoje, né? Começou a partir de 1947, final de 1947, você tem esse problema entre Israel e Palestina. Isso começou lá em 1200 a.C., como vimos lá na nossa série dos Hebreus, a briga entre Josué, os hebreus chegando na terra dos cananeus, e aquela briga que se desenvolveu ali. Isso está acontecendo até hoje, gente, mas para você entender bem o que está acontecendo, você tem que começar lá no passado e fazer essa construção. Então, primeira dica para você que quer entender bem a história do mundo, história geral, começar do começo. Segunda dica que eu tenho é tomar seu tempo, quer dizer, estuda com calma, não pega um resumão para você pegar as coisas superficialmente. Cada período da história é muito bem delineado, você consegue entender o começo e fim daquele negócio ali. Então estuda com calma, entenda bem o que aconteceu naquele período. Vou te dar um exemplo. Você começa estudando a Antiguidade Oriental, está estudando os persas, tá? Começa com um livro mais abrangente. Por exemplo, esse aqui. Mário Couto de Jordânia, um cara que eu sempre indico para você. História da Antiguidade Oriental. Está lendo sobre os persas aqui, chegou na parte da guerra com os gregos, você entra um pouquinho mais fundo, você pega Fogo Persa do Tom Holland, que fala principalmente sobre a guerra que aconteceu entre persas e gregos, tá? Tá estudando a guerra entre os dois? Você vai mais fundo. Batalha de Salamina, vai falar especificamente sobre as batalhas, Batalha de Salamina, as batalhas das Termópilas, Batalha de Artemísio. Então vai seguindo por um caminho assim e realmente entendendo a história em seus pontos específicos, para que você goste, entenda bem e se sentindo tranquilo, você vá para o próximo período histórico. Essa é uma dica que eu dou que é muito importante, tá? Tome seu tempo, não corra, não procure resumir a história, porque há muitos detalhes. Terceiro ponto que é interessante você seguir é contar com a ajuda, com o auxílio de outras ciências, tá? Seja lá o que você goste, matemática, física, química, tudo vai te ajudar a entender melhor a história. Mas tem 2 ciências que você não pode evitar, que são a biologia e a geografia. Você tem que entender, pelo menos resumidamente, tá? E aí eu te dou a dica, pode pegar um livro didático mesmo, de escola, de geografia ou de biologia, para você ter pelo menos uma pequena noção, né, dessas 2 ciências que vão te ajudar muito no estudo da história. Vou te dar um exemplo aqui. Você pega, por exemplo, a peste negra, a peste bubônica de 1348, dizimou aí quase toda a Europa. Se você entender bem de biologia, você sabe que não começou ali. Você sabe que em 1317 teve a Grande Fome. Essa Grande Fome deixou o pessoal com um sistema imunológico mais baixo e facilitou muito mais a propagação da peste e realmente fez aí um massacre que foi essa peste negra aí, que teve consequências mesmo políticas muito grandes. E se você entender de geografia, você sabe que o desmatamento e as mudanças climáticas causadas pelo homem que foram responsáveis pela Grande Fome de 1317. Então percebe, gente, há um entrelaçamento aí de ciências que é muito importante. Outro exemplo aí da geografia, você pega 1066, Guilherme o Conquistador da Normandia indo invadir a Inglaterra dos anglo-saxões, você tem Haroldo II da Inglaterra lá,
a Guilherme o Conquistador na Normandia, ali em cima da França, com os barcos preparados para atacar, e você tem Haroldo Hardrada lá da Noruega com os barcos prontos para atacar também. Então quer dizer, os dois estão prontos para atacar. É setembro de 1066. Por que que primeiro vai Haroldo Hardrada, se bate ali na batalha de Stamford Bridge, se matam os dois, e depois Guilherme o Conquistador pode simplesmente subir ali, atravessar o Canal da Mancha e botar sua bandeirinha? Por que que primeiro atacou Haroldo Hardrada? Por causa dos ventos, né? Nesse período de setembro, final de setembro de 1066, você tem os ventos vindo de norte para o sul. Então os barcos naquela época dependiam do vento. Então se os ventos estavam vindo de norte para o sul, era claro que o pessoal da Noruega ia atacar primeiro que o pessoal ali da França, da Normandia. Depois que a ordem dos ventos mudou de baixo para cima, é que o Guilherme Conquistador pôde invadir a Inglaterra. Então é interessante você cruzar essas informações. Pega, por exemplo, o povo do Irã. Por que quase ninguém atacou os medos, os persas, e a briga foi realmente entre eles e não de povos externos? Por causa da geografia, você tem ali grandes cadeias de montanha que funcionaram como barreiras naturais. Para isso eu recomendo sempre você ter um geoatlas, tipo esse aqui, ó. Você vai ter aí o relevo dos lugares e das terras, as montanhas, as elevações, que vai te ajudar muito a entender, tá ok? Um quarto passo no teu estudo de história é você traçar um resumo, uma linha de tempo, né? A linha de tempo é muito interessante porque geralmente a história você estuda impérios separados, né? Povos, países separados. Então ao final de um período, né? Terminou de estudar a antiguidade, faça um resumão, né? Faz uma linha de tempo e coloca em contraste aqueles povos ali. Terminou a Idade Média, faz um contraste, uma linha de tempo do que acontecia para você ter uma visão maior, uma visão macro do negócio. Vai ser muito interessante. Eu vou te dar um exemplo, uma coisa muito pessoal. Acho que pode servir para você. Eu tenho, por exemplo, aqui um arquivo em que eu coloco os mapas, né? os gráficos, as tabelas que eu acho interessante. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, tá? Para você realmente poder fazer esse cruzamento de informações, né? Não é só estudar, você precisa cruzar as informações que você estudou para o seu entendimento ficar muito bom. E o quinto passo, e mais importante deles todos, é pensar por você mesmo, gente. Não deixe que a visão de outras pessoas atrapalhe o seu pensamento. Você precisa formar a sua identidade de pensamento, sua opinião própria. Não se importe com o que os outros falam. Nós vivemos uma época muito curiosa, que o acesso à informação é muito grande. Você joga no Google alguma coisa, já encontra informação. Só que isso também pode ser prejudicial, porque muita gente simplesmente se alimenta de uma informação resumida, breve, interpreta de uma forma que todo mundo está interpretando porque alguém disse isso. Não faça isso, estude por você mesmo, crie seus próprios pensamentos. Vou dar de novo o meu próprio exemplo, né? Se você pegar a minha filosofia, as minhas ideias quanto à natureza humana e tudo mais, você vai me classificar como extremo conservador, questão familiar, família nuclear, questão de aborto e tudo mais, você vai me achar um extremo conservador. Ao passo que se você pegar a questão Israel e Palestina, eu sou veementemente contra o governo político de Israel. Então quer dizer, são ideias que se você pegar esse nosso pensamento maniqueísta de bem e mal, direita e esquerda e tudo mais, são pensamentos contrastantes, né? Porque geralmente quem é conservador no Brasil de hoje defende Israel, né? E o contrário também. Quem não é conservador, quem é liberal, quem é de esquerda, defende Palestina. Então, quer dizer, eu sou meio a meio e você tem que ser assim também. Forme sua própria opinião, forme o seu próprio pensamento e você vai conseguir entender melhor a história do mundo e formar a sua própria filosofia política. Gente, espero que essas dicas tenham ajudado vocês e depois vocês coloquem no comentário o que vocês acharam, começaram a usar elas, gostaram, entenderam melhor a história do mundo. Quer dizer, isso eu estou te dizendo por experiência própria, funcionou muito bem comigo e eu espero que funcione muito bem com você também, tá ok, gente? Um grande abraço, tudo de bom, valeu!